Fala aí, minha família, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo, né? Todo mundo feliz aí com a vitória do Mengão, goleada, estão passeando. Então, gente, tô aqui com vocês hoje porque eu escolhi, né, a data de hoje, segundona, para começar a gravar o conteúdo de mega revisão para ESA. Eu vou abordar aqui português, matemática, história e geografia, né? Vindo desde o início, varrendo o conteúdo todo até, né, o final. E desde já eu já vou avisar para vocês que eu vou deixar na descrição o link do meu Instagram, se quiser mandar um direct com alguma dúvida, qualquer hora do dia eu vou responder o mais rápido possível. Eu vou deixar o meu número de WhatsApp também, né? Se quiser mandar alguma música, né? Alguma coisa legal, alguma dúvida, eu vou responder também da forma mais rápida possível. Se me mandar bobeira, eu vou bloquear. Sacanagem. Então, gente, hoje eu vou começar com história, tá? Então, eu vou varrer todo o conteúdo da ESA, que acaba que serve também pro pessoal que vai fazer colégio naval. E ESA, gente, é História do Brasil. História do Brasil acaba que serve para outros vestibulares, que você vai acabar complementando com História Geral, né? Então hoje eu vou começar com História do Brasil. E a História do Brasil, gente, você tem que encarar a história como se fosse uma historinha mesmo, que você tem que aprender, né? A história do Brasil, ela começa a ser contada não no Brasil. Ela começa a ser contada na Europa, né? Porque, não sei se vocês perceberam, vou contar esse segredo aqui pra vocês agora, que essa nossa aula, esse nosso bate-papo, esse bate-papo entre mim e você, é uma conversa de amigos, de pessoas que estão estudando, e que eu acabo que vou fazer uma revisão aí na sua cabeça, que eu tenho certeza que você já estudou esse conteúdo na escola, né? E um segredo que eu vou te contar aqui agora, que eu não sei se você percebeu, meu amigo aí de casa, né? Candidato, futuro sargento das Forças Armadas, oficial da Marinha, oficial do Exército, né? Médico, dentista, que a gente forma tudo, cara. Que a gente é uma plataforma linda, linda. Esse trabalho maravilhoso que vem crescendo. Lancei lá no WhatsApp hoje que vou lançar vídeo, todo mundo, uau, Lucas, que lindo, lindo. Né, meus ninhos, ninhas, vai que tem algum espanhol aí, né? Children, meus, né? Vai que tem algum norte-americano, não sei, né? Então, essa nossa história, o segredinho, né, que eu ia contar pra vocês, é que eu peço pra vocês agora que vocês abram aí um mapa mundi no computador de vocês, dê uma pausa no vídeo e abram o mapa mundi. Olhou? Eu não sei se vocês perceberam, o centro do mapa mundi é Europa. Isso se deve a quê? A visão eurocêntrica que a gente tem. A Europa tá no centro, gente. Ô, Lucas, mas a Europa tá no centro porque tá, ué. Não. O mundo é um globo, é uma bola. Bola tem centro, gente? Tem algum centro? Não tem. Você define o centro onde você quiser. Pega uma bola, dá um pontinho, aqui é o centro. Pá, vira o outro, aqui é o centro. Não, centro é questão de ponto de vista. E a Europa no centro deve a nossa visão eurocêntrica, né? Tudo Europa é o centro pra gente. Justamente porque a gente começa contando a história do Brasil na Europa, né? Gente, como que se inicia essa visão da história do Brasil? Ela se inicia por volta de 1400, né? Século XV, XVI, né? Com a Europa saindo da Idade Média, saindo do sistema feudal. Se você não sabe o que é sistema feudal, joga no Google e vê um resuminho rápido. Sistema feudal, onde tem um senhor feudal, não sei o que, dá uma terra, planta, come, não tem nenhum comércio, né? Saindo do sistema feudal, saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, entrando no mercantilismo, no absolutismo, né? Começando o comércio, a burguesia ascendendo, né? A ascensão da burguesia. E a Europa está passando por este momento, com governos centralizados, né? Portugal, com a dinastia Avis, né? A Espanha ali numa guerra para expulsar os mouros. É nesse cenário que eu começo a contar a história do Brasil para vocês. A Europa, ela tinha um comércio muito, muito forte com as Índias. É aí que você começa a atentar, é aí que você arranca uma folhinha do caderno, pega lápis e borracha e começa a anotar. Eu quero que você anote tópicos para você decorar. Por que decorar, Lucas?
A prova militar em si, ela tem um caráter muito factual. Lucas, falou grego, eu explico. É uma prova que se atenta a datas, a fatos específicos, a nomes. Então é interessante que você anote isso, que você tente memorizar. Show? Então, retomando, a Europa tinha um comércio muito forte com as Índias. Comércio de quê, Lucas? Né? Começava o quê? Perfume? Roupa? Não. Era um comércio de especiarias. Lucas, não sei o que é especiarias. Tempero. Essa pimentinha que você coloca aí, né, na sua comidinha. Alho, sei lá. Né? Tempero. Mas por que, Lucas? Quem esse comércio tão forte assim com as Índias? Tempero, né? Algo tão fútil hoje, né? Que a gente vê, né? Porque naquela época, gente, o tempero, a especiaria era essencial. Por quê? Só vou lembrar vocês que em 1400, 1500 não tinha geladeira. Então, como que eles preservavam essa carne? Como que eles conservavam? Tempero, né? Muitas das vezes estragava e você não podia desperdiçar aquela carne. Você botava tempero para disfarçar o gosto de podridão. Então, a Europa era totalmente dependente desse comércio com as Índias. Foi até aí? Ah, Lucas, até aí tudo bem. Tá, era dependente de fazer esse comércio. Só que esse comércio acabou se tornando um pouco caro. Um pouco, né? Tenso por onde ele se dava. Por quê? Você já abriu aí, né, o mapa mundi para mim. E você viu que aqui está a Europa. Aqui estão as Índias. Aqui está o Mediterrâneo. Então esse comércio era feito pelo Mediterrâneo. E como eu já disse aqui, era um comércio essencial, era importantíssimo. Logo, lei da oferta e da procura, tem muita procura, todo mundo passando aqui. Desculpe. Quem tivesse o controle desse meio, né, meio de locomoção náutico, desse Mediterrâneo, teria, né, uma mina de ouro em suas mãos. Quem tinha esse controle? Turcos otomanos. A Itália tinha ali sim um controle, a Terra da Bota, você pode ver aí no mapa, regiões de Gênova, Veneza. Eles tinham um controle desse percurso. Lucas, mas eles tinham esse controle como assim? Eles podiam cobrar pedágios, né? Muitas das vezes essas mercadorias eram saqueadas ali mesmo. Então, esse caminho pelo Mediterrâneo acabou se tornando muito custoso. Aí, nesse cenário, alguns países europeus, como Portugal e Espanha, procuraram um caminho alternativo, né? Pô, você toda hora passa ali, nego te cobrando imposto, te roubando, pô, tá de sacanagem, não dá. Então, pô, vamos ver outro lugar pra passar, porque não tem como. Primeira coisa, puxa uma setinha no seu caderno. Essa rota alternativa começou a ser procurada por Portugal. Houve nesse momento, em 1400 e pouquinho, lá no início desse século, de 1400, do século XV, perdão, um pioneirismo português. Por que, Lucas? Portugal iniciou aí essa busca pelo caminho alternativo. Primeira coisa, puxa a setinha. Primeira coisa, tinha uma posição geográfica favorável. Ele estava ali na boca do oceano. O oceano é o quintal de casa. Tinha uma posição geográfica favorável, né? Tinha uma escola náutica muito forte. Escola náutica é essa chamada de Escola de Açores, né? Uma escola náutica fortíssima, que tinha ali acabado de criar caravela, tinha alguns métodos bem legais de locomoção náutica. Outro ponto muito importante que você vai grifar, fazer estrelinha, que é a ausência de guerras. Esse talvez seja o principal ponto para esse pioneirismo português. Isso foi a grande diferença entre Portugal e Espanha. Por isso Portugal saiu na frente da Espanha. Por quê? A ausência de guerras.
A Espanha naquela época estava passando por uma guerra dentro do seu território, uma guerra chatinha. Eles estavam tentando expulsar os mouros de sua região, pessoas não quistas ali, entendeu? Então não estava num período legal para começar essa exploração do oceano em busca de um caminho alternativo. Então Portugal reuniu todas essas características e acabou, né, tendo esse pioneirismo. E Portugal colecionou conquistas. Conquistou Açores, isso são ilhas que eu tô falando, tá, gente? Ilha da Madeira, Cabo Verde, alguns locais ali na costa africana. Ele foi chegando. Lucas, costa africana. Gente, você abriu um mapa mundi, voltando no mapa mundi, a primeira rota que os portugueses imaginavam para chegar às Índias foi contornando o continente africano, passando aqui por baixo, gente. Olha aí no mapa mundi, por baixo até chegar às Índias. Foi o primeiro ponto que eles observaram, né? Porque naquela época, gente, eles não tinham a percepção de que a Terra era redonda. Não tinham a percepção da América. Ninguém sonhava que aqui existia América. Vou até tratar isso depois com mais detalhes. Então a primeira coisa foi passar por aqui, né? Gente, eu quero só que vocês tenham uma noção também de que isso não é nada simples. Eu tô falando aqui como se fosse, vou ali em... vou pegar meu carro, vou ali no Rio. Vou comprar uma passagem, vou ali. Não é nada assim. Só pra vocês terem uma ideia, descobrir esse caminho para as Índias é como hoje você ter a fórmula da Coca-Cola. Só para você entender, era algo muito difícil que Portugal estava tentando fazer. Era algo necessário para a Europa, para eles saírem da mão desses turcos otomanos, desse caminho, ficarem à mercê, né, desse caminho do Mediterrâneo. Então eles tinham que buscar. Primeira coisa foi tentar contornar a África. Só que aqui embaixo, você vem contornando, aqui embaixo tem a curvinha. Essa curvinha, gente, é o encontro de dois oceanos. Ali, meu amigo, várias embarcações, morreu todo mundo. Ali tem muita pedra. Era conhecido como Cabo da Tormenta. Só pra vocês entenderem. Aí, né, naquela época, vários mitos de que ali tinha monstro do não sei o que comia as embarcações, etc, etc. Então, era esse o cenário. Portugal conquistou algumas ilhas ali, né, como eu disse, datinha para vocês anotarem aí, que eu até fiz um roteiro aqui para ser fiel a fatos e datas, né, pra gente não fugir de nada. Em 1415 foi a tomada de Ceuta, uma ilha. 1425, tomada do arquipélago ali da Ilha da Madeira. 1427, Açores, outra ilha. Conquista de Guiné, 1436 a 1453, que ali tinha um pessoalzinho, teve uma guerrazinha. Em 1488, um fato muito importante, Bartolomeu Dias, ele chega ao Cabo das Tormentas. E, gente, só pra vocês terem ideia, é um feito muito grande chegar ao Cabo das Tormentas. E ver que ali há uma coisa difícil. E pra você ter uma ideia, ele chegou, viu e voltou pra falar o que tinha achado, né? 1498, a fórmula da Coca-Cola está escrita, né? Vasco da Gama chega às Índias por esse caminho alternativo, contornando a costa africana. 1498, gente. Isso é você marcar com asteriscozinho, grifar. Em 1500... é uma coisa que eu vou falar depois pra vocês, que é um segredinho que eu acho que vocês não sabem o que aconteceu em 1500, né? Vou deixar pra depois. Voltando pro início das grandes navegações, eu vou retomar agora a Espanha. Quando a Espanha expulsou esses mouros do seu território, em 1463, ela pôde acompanhar Portugal. Portugal saiu na frente, que a gente acabou de ver. A Espanha, a partir desse momento, que zerou guerra em seu território, ela começa a se atentar, né, a buscar um caminho alternativo para as Índias. Aí, gente, uma coisa importantíssima que a Espanha observou. A Espanha teve a percepção de que a Terra era redonda. A Terra sendo redonda, você concorda comigo? Que você querendo chegar aqui, é só você saindo daqui, é só você dar a volta. Você chega aqui. Essa percepção a Espanha teve. Em 1492, um carinha chamado Cristóvão Colombo, gravem esse nome,
ele lidera uma expedição que sai da Espanha e tenta contornar o globo e chegar nas Índias. Cristóvão Colombo sai, né? Vai, chega num terreno meio diferente, vê algumas pessoas meio diferentes e pra ele, pô, cheguei nas Índias, consegui. Só que ele estava enganado. Ele tinha chegado nas Américas. Então, em 1492, Cristóvão Colombo descobre as Américas. Mas o grande detalhe é que ele não sabia que tinha acabado de descobrir as Américas. Para ele tinha chegado às Índias. E ele viu algumas pessoas meio estranhas, peladas, não sei o que. Pensando que estava nas Índias, ele foi e decidiu chamar aquele povo ali de índio, né? E daí vem esse nome que a gente fala hoje, o índio, índio, índio. Vem daí. Cristóvão Colombo, pensando ter chegado às Índias, chamou o pessoal que estava ali de índio. E Cristóvão Colombo morreu iludido. Ele morreu pensando que tinha chegado às Índias. Esse mito, né, que foi criado por Cristóvão Colombo, só foi desmentido e esclarecido anos depois de várias pesquisas, por Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, né, acabou que o nome dele deu um nome ao continente, América, em homenagem a Américo Vespúcio, que esclareceu que Cristóvão Colombo não tinha chegado às Índias, e sim à América, um continente que ainda não tinha, as pessoas não tinham noção de que existia, né? Era totalmente insabido. E, gente, eu não gosto de utilizar esse tema que é ensinado nas escolas, de descobrimento da América, descobrimento do Brasil. Eu usei aqui agora, mas é um tema que, do meu ponto de vista, é um pouco errôneo. Por quê? Como é que você vai descobrir uma coisa se já tem gente ali? A América foi descoberta, para mim, pelos índios, né? Eles já estavam ali, então já havia sido descoberta. Foi descoberta pelos europeus, mas ela já estava descoberta, foi achada. Esse é um termo mais legal no meu ponto de vista, perfeito? Então, Cristóvão Colombo chega à América em 1492. Depois teve várias outras conquistas espanholas. Vicente Pinzón, em 1500, chega na foz do Rio Amazonas, sem saber onde estava, né? Vasco Nunes chega ao Pacífico. Fernão Magalhães inicia a circunnavegação da Terra, que Cristóvão Colombo pensou ter feito, mas não a fez, só chegou à América. Então Fernão Magalhães inicia essa circunnavegação e consegue, morre no meio do caminho, mas consegue, né? A tripulação dele chega. Então são esses os fatos, gente. Com essa descoberta, né, da América, Américo Vespucci depois esclarecendo de que se tratava de um novo continente, Portugal e Espanha, né, se dão conta desse novo continente. Portugal, gente, depois de ter noção desse novo continente, ele não só contornou pelas Índias, como também se lançou para tentar dar a volta, né? Tentando dar a volta, ele foi e chegou num lugarzinho, em 1500, Pedro Álvares Cabral. Chegou na costa brasileira. Pedro Álvares Cabral, em 1500, 22 de abril de 1500, chega na costa brasileira. Perdão aí, que eu tô tentando falar rápido, o vídeo não fica muito longo. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega na costa brasileira. Aí aqui ficou, toda hora vinha aqui na América, Portugal e Espanha, Portugal e Espanha. Isso resultou um certo entrave entre essas duas nações. Então, para organizar esse novo continente, para organizar isso que acaba de ser descoberto, foram feitos alguns tratados. Agora você pega papel e caneta, coloca um títulozinho tratados, né? Tratados dessa época, gente, muito importante. Esses tratados foram feitos para organizar a América, para organizar o continente que acabara de ser descoberto, perfeito? Primeiro tratado importante, Tratado de Toledo, 1480. Assegurava a Espanha as terras ao norte das Ilhas Canárias. Você pega aí no mapa, vê onde que é as Ilhas Canárias. Ao norte era da Espanha, ao sul era de Portugal. Esse tratado não vigorou, né? Não foi muito interessante. E logo depois, em 1493, outro tratado, que não chegou a ser tratado, ficou só na fase de bula, que é um pré-tratado. A bula intercoetera, que foi feito junto ao Papa Alexandre VI. Tratado esse que estipulava
Que foi um tratado ridículo, gente. Ridículo. É risível, né, cara? Cabo Verde. Olhem no mapa onde que é a ilha de Cabo Verde. À esquerda, 100 léguas à esquerda. Dá um pouquinho, só um pouquinho. É pouca coisa se tratando de mapa mundi, mas é bastante coisa. A esquerda era da Espanha, né? A oeste era da Espanha e a leste era de Portugal. Só que aí, gente, se você colocar aí no Google tratado essa bula intercoeteira, você vai ver que pra cá tava a América inteira, pra cá não tinha nada. Só que eles não tinham noção disso. Então a Espanha tava aí tentando passar a perna em Portugal. Portugal, maroto, né? Falou, não, tá errado. Vamos deslocar essa linha de 100 léguas e vamos trazer ela para 370 léguas para cá. Que vai ficar aqui assim. E aqui assim, Portugal ficava com o Brasil inteiro. E a Espanha ficava ali com Chile, Argentina, Uruguai. O que seria Chile, Argentina e Uruguai, porque eles ainda não existiam, ok? Então, Portugal ficava com todo o Brasil, toda a costa brasileira, com esse novo tratado. Gente, tudo isso era no imaginário, tá? Eles não tinham essa noção de mapa mundi ainda. Esse tratado ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Essa adaptação da bula intercoeteira. O Tratado de Tordesilhas foi efetivado só em 1494. Pedro Álvares Cabral ainda nem havia chegado na costa brasileira, né? Só que eles, antes disso, eles já tinham noção de que ali havia alguma coisa. E eles começaram a organizar, né? Porque é aquilo, pô, tu vai para um restaurante, tu já chega lá mais ou menos sabendo o que você vai querer comer. Então eles já tinham feito isso aí, mesmo antes de chegar aqui. Eu vou chegar ali, mas aquilo ali já é meu. Aquilo ali já é meu. Então eles já tinham dividido. A América estava dividida entre Portugal e Espanha. Perfeito, gente? Então esses são os tratados. Você vai e anota aí esses detalhes, os nomes, né? Primeiro Tratado de Toledo, 1480. Depois bula intercoeteira. Depois uma adaptação da bula intercoeteira, o Tratado de Tordesilhas. Que foi o que vigorou. Perfeito? Adiante então, gente. Após isso, a França, a Inglaterra e a Holanda começaram a olhar, né, porque elas também consumiam especiarias, estavam naquela realidade ali de Europa, começaram a observar essa expansão marítima que se dava a momento, né, por Portugal e Espanha. Também resolveram se lançar ao mar. Inglaterra, à época, até pensou assim, olha como é que a Inglaterra pensou, gente, marotamente. Eles estão indo mais pro sul, né? Tentando passar mais assim, eu vou mais por aqui. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou pular um pouquinho, subir um pouquinho a escada, avançar um pouquinho. Só pra vocês terem uma ideia, a Inglaterra, ela foi mais ao norte. Quem que tem mais ao norte, gente, hoje em dia? Estados Unidos, né? A Inglaterra foi colonizadora dos Estados Unidos. Então, a Inglaterra também se lançou ao mar muito depois de Portugal e Espanha. A França, a Holanda, essas três foram mais ou menos juntas. A Inglaterra tem até um detalhe, né, uma curiosidadezinha, que a Inglaterra, ela que começou com esse negócio de pirataria. Os piratas foram uma coisa até que oficializada pela Inglaterra. O que seria pirataria nessa época, gente? Um navio, né, que quando avistava nações inimigas, ia lá, destruía, saqueava, matava todo mundo. Isso eram os piratas. A Inglaterra adotou essa prática para poder sair na frente dos inimigos. Era uma corrida, gente. Era uma corrida em busca das riquezas. Era uma nação mercantilista, em busca de ouro e de tudo. Então, esse é outro ponto. A saída tardia de França, Inglaterra e Holanda. Um destaque para a Inglaterra com esse negócio de pirataria aí. E esse, gente, é o primeiro ponto da nossa história. Quais são as consequências dessa expansão marítima? O eixo do Mediterrâneo ali, aquele pessoal que tinha um controle do Mediterrâneo que eu havia citado para vocês, que eles ficavam todo bobo, né, que cobravam imposto, aquela coisa toda, o eixo econômico fugiu dali. Você tendo descoberto, uma rota alternativa, passando pelas Índias, passando pela América, que é uma coisa bem mais longa, né, mas que eles acabaram descobrindo novas terras, o foco vai sair dali. Você não vai ficar mais dependente daquela rota. Então o eixo econômico saiu do Mediterrâneo. A mudança na dieta europeia. Os europeus chegando à América, eles descobriram novas coisas, gente. Que tem coisas que são exclusivas nossas. Então mudou um pouquinho a alimentação deles, porque eles passaram qual a palavra correta que eu posso dar para vocês? A explorar, né, novas coisas, como milho,
mandioca, batata, né? Então a alimentação deles mudou um pouco. Nas próximas aulas eu vou até citar para vocês uma coisa que foi muito forte aqui no nosso Brasil, que é cana-de-açúcar. Sabe como é que eles faziam açúcar, gente? Antes de chegar no Brasil, de ter esse espaço todo para plantar cana? Eles faziam açúcar com beterraba. Você tem noção? Dá muito mais trabalho, não é um açúcar gostoso, entendeu? Então, a América mudou essa dieta portuguesa, essa dieta europeia, né? Outra coisa foi o aperfeiçoamento científico, né? Um iluminismo, né? A fuga desse teocentrismo de Deus no centro e passou um pouco para o antropocentrismo, né? O homem no centro, o saber. Por quê? Eles descobriram novas faunas, novas floras, descobriram várias coisas. Então isso devia ser estudado, né? Então o saber científico teve uma ascensão nessa época. Isso é uma consequência da expansão marítima. O escravismo indígena. Quando eles chegavam aqui, o que foi apelidado por Cristóvão Colombo e acabou com o apelido pegou, né, cara, de índio, quando eles se instalavam, eles acabavam que escravizando esses índios. Quem gostava muito disso, vamos dizer assim, eram os espanhóis, que escravizavam um povo chamado astecas e incas, que ficavam ali na região que hoje é o Peru e o México, né? Então essa foi outra consequência da expansão marítima. E outra coisa foi o afluxo, né? A ascensão de ouro e prata na Europa. Eles chegavam aqui, eles ficavam vislumbrados com a quantidade de ouro e prata que tinha, gente. A Europa já estava sem esses metais, porque muita exploração, muito tempo, velho continente não tinha mais. Então começou uma ascensão de ouro e prata na Europa. Um afluxo, né? Então, gente, essas são características. Então agora eu peço para você que você atente a esses detalhes, que anote isso tudo. Essa é uma primeira visão que eu estou dando para vocês dessa exploração do continente americano. Desse início, esse é o início, gente, da história do nosso país. Eu peço para vocês que vocês se atentem aos detalhes, às datas, aos nomes, por favor, gente. Que isso é a maneira como a ESA cobra a gente. É muito estilo de cobrança da ESA esses nomes. E isso vai servir para você também para fazer colégio naval, Enem, etc. Esse é o panorama inicial do Brasil. A próxima aula, gente, a gente já vai abordar, eu já vou adiantar para vocês aguardarem que a próxima aula vai sair no decorrer da semana. A próxima aula eu já vou abordar Portugal no Brasil. O início da colonização portuguesa. Que agora eu passei essa ideia para vocês de como eles chegaram aqui. Como que eles chegaram aqui, gente? Cristóvão Colombo em 1500. Passei para você o cenário europeu. Como que o mundo estava nessa época, né? Tô resumindo aqui para vocês a aula de hoje. O mundo estava naquela época dependente do comércio de especiarias das Índias, refém daquele caminho, expansão marítima, rota pelas Índias, Cristóvão Colombo descobre, Pedro Álvares Cabral chega em 1500. Então é isto. Eu tô dando para vocês esse panorama inicial da história brasileira. Próxima aula já vai ser só Brasil. Brasil e Portugal, Brasil e Portugal. Início da colonização, etc, etc. Primeiro com colônias de povoamento, né? Aquela coisa toda que você já sabe. Então, atente-se a essas datas dessa expansão marítima europeia. É isso que eu peço para vocês, gente. Peço agora que você curta, compartilhe com quem você sabe que vai fazer ESA, com quem você acha que está estudando aí esse conteúdo de história. Amanhã, videozinho de história. Não vou lançar amanhã de história não, gente. Amanhã eu vou lançar o de geografia, beleza? Videozinho novo amanhã de geografia. Videozinho novo amanhã de português e redação, beleza? Eu vou tentar lançar isso tudo amanhã. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu vou tentar fazer esses vídeos não tão longos, ainda para não ficar algo cansativo, mas eu resumi o conteúdo todo. Eu tô fazendo de todo o meu coração para vocês, beleza? Então contem com a ajuda de vocês, compartilhem, curtam e tamo junto, gente. Abração meu, tô com vocês. Qualquer coisa manda mensagem, deixa um comentário, alguma sugestão, algum pedido. Lucas, faz um vídeo sobre isso que eu tenho dificuldade, etc, etc. Eu tô aqui com vocês. Qualquer coisa manda mensagem. Abraço, tamo junto.